Seja muito bem-vindo ao Enfoque. Para além da descida da TSU, o PS apresentou ontem um conjunto de medidas para várias áreas, desde a Justiça, a Administração Pública, Educação e Impostos. Entre as medidas estão, por exemplo, a convergência total do sistema de pensões, um banco ético ou um supervisor único no setor financeiro. Há avanços, recuos e novidades e, em várias medidas, o PS faz um esforço para passar uma mensagem reformista, a começar pelas pensões. Os socialistas querem a convergência total entre a Caixa Geral de Aposentações dos funcionários públicos e a Segurança Social. A ideia é aplicar a todos as regras do regime normal, mas apenas para o futuro, sem cortar as pensões a pagamento. Segundo fonte do PS, o impacto financeiro é mínimo e poderá reduzir ligeiramente as pensões mais altas e subir as mais baixas. Na educação, os socialistas recuam numa das principais contestações. Mantêm os exames no 4º, 6º e 9º anos. No entanto, querem repensar a avaliação dos professores e criar incentivos para fixá-los em zonas mais desertificadas. Para promover a natalidade, propõem ter a escola pública a funcionar a tempo inteiro, com atividades extracurriculares até aos 14 anos, para além de alargar a rede pública de creches e garantir o acesso ao pré-escolar a partir dos 3 anos. Do lado dos pais, sugerem que o regime de banco de horas e horários flexíveis só seja aplicado mediante autorização expressa a trabalhadores com filhos menores de 12 anos, à semelhança do que já acontece com as grávidas ou lactantes. No plano universitário, os socialistas querem a partilha de recursos com instituições espanholas para combater a desertificação do interior. Para a função pública, o PS repete o que já tinha dito, quer voltar ao horário das 35 horas semanais em vez das atuais 40. Em matéria de impostos, mantém-se a eliminação da sobretaxa de IRS em 2017 e a redução do IVA na restauração de 23% para 13%. Entre as novidades está a revisão do valor das coimas por incumprimento das obrigações tributárias e alterações no IMI. A taxa deverá passar a ser progressiva, beneficiar as habitações permanentes e penalizar as segundas casas. O PS quer também criar um banco ético para impedir a penhora de casas pelo fisco. A ideia é renegociar com os credores em caso de sobreendividamento das famílias. Os socialistas querem também incentivar o arrendamento através da venda de edifícios públicos a preços baixos, na condição de serem habitações acessíveis durante um período de anos. Para além disso, propõem a criação de uma linha de crédito bonificada para obras de reabilitação e rever o programa Porta 65, destinado aos mais jovens. Na Justiça, os socialistas querem rever o mapa judiciário, criar um novo sítios, definir um prazo máximo para as decisões do Tribunal Constitucional e encaminhar os conflitos resultantes dos contratos de fornecimento de água, luz, gás ou telecomunicações diretamente para a arbitragem. Numa espécie de lição retirada do caso BES, os socialistas sugerem uma fusão entre supervisores que reúna as competências do Banco de Portugal, CMVM e Instituto de Seguros e querem ainda que a instituição de Carlos Costa tenha mais poder para avaliar a idoneidade dos banqueiros. Em estúdio para olhar para o programa do Partido Socialista, Miguel Laranjeiro, Rui Moreira de Carvalho e António Rodrigues. Muito boa tarde a todos. Miguel Laranjeiro, começava por si. Conhecemos o programa ontem, ainda se está aqui a mastigar a quantidade de medidas, que são muitas, deste programa. É um programa para agradar ao centro do que diz respeito à questão económica. Muito boa tarde a todos. Creio que é um programa, se for para agradar a alguém, é agradar ao país. Estamos a falar ainda de uma versão para debate público. É verdade que, enfim, tem uma dimensão em várias áreas, em todas as áreas, mas que ainda está em discussão, quer interna, quer aberta. Eu queria, antes de mais, realçar o método. Eu creio que o Partido Socialista, nesta matéria, também fez história. Quer apresentando, há cerca de um mês atrás, um cenário macroeconómico, através dos 12 economistas, como sabe, e agora, digamos, apresentar com base no trabalho de dezenas de grupos do Gabinete de Estudos uma proposta
enfim, que ainda não é final, porque essa só será aprovada no dia 6 de junho, mas que, digamos, já compagina aquilo que serão, digamos, as propostas principais. E, portanto, Sobretudo tem o não é para mérito de agradar... manter o programa muitas semanas na agenda. Enfim, tem, mas quer dizer, se não apresentássemos, seríamos criticados porque não apresentamos à discussão. Eu creio que este é um bom princípio, um bom método de participação, muito participado, aliás, um bocadinho na linha do que o Partido Socialista no passado fez, já com António Guterres, com os Estados Gerais, com, digamos, o novo rumo com António José Seguro. Enfim, há um processo e há uma forma de estar do Partido Socialista de abertura, quer a independentes, quer, naturalmente, aos militantes, e às estruturas do Partido Socialista, que têm a última palavra, naturalmente, que será até no próximo domingo, numa comissão nacional. E, portanto, não é para agradar ao centro, à esquerda, enfim, eu creio que é um programa com uma lógica, primeiro uma lógica macroeconómica, portanto, digamos, uma perspectiva económica do país no futuro, e depois, digamos, com linhas e com opções, naturalmente, que visam determinadas áreas. Com 2 ou 3 linhas, isto é, com uma preocupação no rigor e consciência social, isto é, preocupações sociais, seja na área da saúde, com o aumento da unidade de saúde familiar e alargamento dos médicos de família a todos os portugueses, seja na área da educação, que tem sido, digamos, creio que muito fustigada por este governo, mas depois também com uma perspectiva económica e financeira rigorosa. E o crescimento? Onde é que está o crescimento, Miguel Laranjeira, no programa do PS? Aqui, digamos, como sabe, há estas 2 fases. Uma primeira, o plano macroeconómico, e que lá está, digamos, vertido a projeção dos economistas. A minha pergunta era como? Como é que se chega àquele crescimento? Como foi dito na altura, e creio que repetido ainda ontem, diria que é preciso aqui um choque na sociedade, e foi já apresentado, e na economia, aliás, e que foi apresentado pelo secretário-geral, que tem a ver, nomeadamente, não só, mas nomeadamente com o aumento do rendimento das famílias, das pessoas, quer ao nível do trabalho, quer ao nível das pensões, repondo pensões, repondo cortes salariais, diminuindo a taxa social única dos trabalhadores, e isto é porque é absolutamente crítico para o sucesso do país, as exportações e as empresas exportadoras, mas como é evidente, e todos sabemos, digamos que uma percentagem acima, enfim, dos 80% da economia nacional está, digamos, no mercado interno, e, portanto, no consumo interno. E, portanto, é preciso aqui, digamos, este choque de consumo, se quisermos, para depois potenciar o crescimento da economia, diminuindo o desemprego, criando emprego, colocando mais pessoas a descontar e a contribuir. Resolver o problema da segurança social. E da segurança social também, e também do aumento da arrecadação dos impostos através da dinamização da própria economia. António Rodrigues, olhando para este programa, é um programa que podia ser, a nível económico, um programa parecido com o da coligação. Vai ser difícil chegarmos ao fim deste processo e termos 2 alternativas claras para o futuro em cima da mesa, para lá da mensagem da coligação de os últimos 4 anos foram 4 anos em que Portugal conseguiu equilibrar as contas. Boa tarde. Em primeiro lugar, cumprimentar o Rui, o Miguel e a si, Alexandre. Não é verdade. O programa do Partido Socialista tem uma característica complexa, porque é um programa pouco sólido. Pouco sólido no seu conteúdo e pouco sólido também no discurso que o enquadra. O Partido Socialista, de novembro, com esta liderança até agora, tem modelado as suas posições e não tem tido qualquer tipo de consistência naquilo que tem apresentado. Ora diz que vai fazer de uma forma, há uma crítica pública, recua. Aconteceu isso agora, com este caso, com a TSU. Foi um caso que foi demasiado sensível e, portanto, quando houve as primeiras críticas, recuaram. Aconteceu isso com os cortes da função pública. Prometeu-se que se ia repor logo de início e agora no programa já parece que já não se vai fazer assim. Aconteceu, mais grave ainda, nas diferenças sensíveis que há entre a apresentação do documento do cenário macroeconómico e agora este documento. Claro está que em cada momento vão dizendo que se chama participação estas diferenças, que se chama alteração de circunstâncias, que se chama alteração... Ou seja, o Partido Socialista, no fundo, o que está a fazer é aquilo que já nos habituou, que é uma falta de consistência, uma falta de estratégia, uma falta de capacidade de levar os seus princípios até ao fim. Mas, no fim, o resultado parece ser um orçamento, ou um projeto de programa de governo
que assenta num orçamento mais modesto do que aquele que saiu, sobretudo depois do cenário macroeconómico e de algumas declarações de António Costa. É nesse sentido que pergunto se é um programa que até agrada mais à coligação nesse sentido. Mas não tem que agradar à coligação. A única coisa que pode ser significativa aqui é a circunstância de, pela primeira vez, o Partido Socialista dar razão à coligação e ao Governo. Porque uma vez que agora começa a aparecer um programa estruturado da mesma forma como o Governo tem gerido o país nos últimos 3 anos, compreendendo e assumindo que, isto saiu diretamente do discurso do secretário-geral do Partido Socialista, que tem obrigações europeias que não pode ultrapassar, onde está, por exemplo, aquela declaração que tínhamos que buscar a flexibilidade do Tratado Orçamental. Desapareceu deste discurso, desapareceu deste programa e muitas outras situações que aqui estão neste programa, que volto a dizer, não me parece que seja consistente porque mistura questões estruturais com questões pequenas, questões de fundo que dizem respeito ao Estado com a pequena minúcia das circunstâncias, o que parece que, de facto, aqueles tais grupos de trabalho que o Miguel Laranjeiro falava, e que é legítimo que existam, mas que começaram a despejar ideias para dentro do papel, no final tinham uma folha de papel cheia de ideias, não querem saber se essas ideias conjugam umas com as outras e são consistentes, e no final apresentam um documento. Ou seja, não é um documento consistente e organizado, ainda está sujeito ao tal escrutínio até ao princípio do mês de junho, mas que vai modelando as suas posições em função daquilo que vierem a ser as críticas em relação a cada uma das propostas que vierem a ser apresentadas. E por isso, digo, afirmo e reafirmo, é um documento sem uma estratégia clara, é um documento de recuo sistemático relativamente àquilo que têm sido as posições e o discurso do Partido Socialista, pelo menos desde novembro passado, e ilustra também a forma normal como o Partido Socialista se apresenta para governar, que é consoante aquilo que for favorável à vontade popular, mas não às necessidades do conjunto das pessoas e à evolução do país. Rui, e chegados aqui, e porque estávamos a comparar esta última versão do projeto de programa do Partido Socialista com aquilo que têm sido as opções da coligação, vamos acabar este processo, quando conhecemos o programa do PSD, a discutirmos quem é que disse primeiro, ou em vez de discutir diferenças reais. Boa tarde, Alexandre, António, Miguel. Eu penso que é um bocado de tudo. Ou seja, primeiro, o mérito de ter avançado com propostas que, politicamente, é a primeira vez que acontece, penso eu, em termos da forma estrutural que apareceu. Quer dizer, o aspecto macro. E depois este projeto de programa. Um projeto de programa é um projeto de programa. De facto, é extenso, tem medidas, mas mistura-se com graus de dificuldade, com graus de análise diferente, mas é um projeto de programa. E tem muita coisa que eu penso que o Alexandre tentou identificar que podem ser pontos de entendimento. Ou seja, há aqui pormenores, nomeadamente a evolução da taxa social única, a evolução, perceber como é que depois ela vai ser tratada. Mas a questão tinha a ver com aquela medida que era o aumento da competitividade das empresas, que pode ser um ponto, a tal questão da conjugação da CGA com a Segurança Social. Ou seja, e era interessante que, de facto, que se encontrasse pontos de entendimento no sentido. Agora, vamos ver como é que vai evoluir. A partir deste momento começa a campanha eleitoral de ambos partidos. Agora, permita-me também comentar uma coisa em relação ao António. A sociedade está mais atenta em relação a eleições anteriores, porque o ponto de partida é completamente diferente. Nós ainda hoje sentimos as consequências do famoso maio de 2011, ou seja, do acordo da Troika e chegada a Portugal. E, portanto, vamos aferir de uma forma diferente as propostas de cada um e, consequentemente, ver quais é aquelas que oferecem maior credibilidade e maior projeto de governação. Miguel Laranjeiro, uma das propostas do Partido Socialista que aqui está é o tal Conselho das Obras Públicas. A ideia é perceber que as obras são coisas que vão ficar no país durante décadas e, portanto, exigem aqui algum acordo alargado entre os partidos, pelo menos os partidos do arco da governação, 2/3 dos deputados da Assembleia da República. Isto, no fundo, é quase dizer que o único consenso possível em Portugal é aquele que é feito por decreto, porque, na realidade, se olharmos, por exemplo, para o acordo do IRC, acabou por não ser um acordo que vingou e foi feito com base, obviamente, em entendimento. Não é um bocadinho redutor chegarmos ao ponto em que precisamos de decretar o consenso sem conseguirmos que os partidos conversem e se entendam a longo prazo? Já respondo a essa questão, mas se me permitir só um pequeno comentário àquilo que há pouco o deputado António Rodrigues referia, que este projeto de programa, enfim, que é pouco sólido,
mas logo a seguir referiu que era um programa mais estruturado, até próximo, em algumas matérias, da própria coligação, com alguns termos da coligação. Ele não é um programa pouco sólido, muito pelo contrário. É verdade, tem medidas, digamos, muito específicas, mas enfim, de facto é um programa, digamos, para todas as áreas, para todos os setores. Mas eu penso que o ponto do António, que tem sido também, de facto, relevado ao longo deste dia em que estamos todos a mastigar ainda o programa do PS. E bem, já viu que só discutimos o programa do PS, porque o programa da coligação ninguém o conhece. Porque está datado para o dia 10 de junho, se não estou em erro, e portanto nessa altura poderemos discutir os dois, aliás. Mas realmente há aqui medidas em que se mistura o Serviço Nacional de Saúde, que é uma questão estruturante do país, com um banco ético e um banco onde se vai alugar os campos de futebol. Não é misturar alhos com bugalhos. Não. Enfim, estamos a falar de um programa eleitoral e que tem todas as dimensões. Diria, todas há linhas as sensibilidades do Partido Socialista. Não, entre os campos de futebol e o cenário macroeconómico não há problemas de sensibilidade. Uma questão são, digamos, as grandes linhas orientadoras que o próprio secretário-geral, a direção do partido, tem defendido relativamente ao crescimento económico, à modernidade do Estado, um Estado mais seguro, um Estado mais confiante, um Estado mais cosmopolita, se me permite a expressão, e depois, enfim, em algumas matérias há uma especificação um pouco mais pormenorizada. Enfim, dir-me-á, são coisas a mais. Enfim, é uma questão de discussão. Se não estivessem lá colocadas, perguntávamos porquê é que não estão lá colocadas determinadas áreas. Agora, se for em governo, vai-se comparar aquilo que foi executado do programa. Há uma questão que o secretário-geral, aliás, ontem referiu na reunião da Comissão Política, que me parece também importante. Em Portugal tem de haver rigor naquilo que os partidos apresentam aos eleitores e depois naquilo que cumprem no exercício da governação. E tem havido, nos vários partidos, sejamos também honestos, muitas vezes posições diferentes. Isto é, há uma determinada proposta e depois há uma concretização diferente e às vezes também, mesmo dentro do próprio governo, mudando os ministros das mesmas pastas, até se muda de posição, como aliás aconteceu recentemente com a Sra. Ministra da Administração Interna. E, portanto, é importante que os portugueses tenham uma versão o mais próxima possível daquilo que é um programa de governo. Isto não é depois um programa de governo que será apresentado na Assembleia, mas tem de ser vertido nesse programa de governo. Mas eu não queria deixar de responder à questão que me colocou relativamente às obras públicas e aos consensos. Bom, certamente, enfim, aquilo que estamos a falar são obras públicas de dimensão, enfim, extraordinária. Imaginemos um novo aeroporto, ou, enfim, investimentos desta dimensão, em que naturalmente, e parece-me razoável, que tenha de haver um consenso, porque são obras que ultrapassam, no caso concreto, certamente que sim, ultrapassam legislaturas, e que estão, sobretudo, dentro do programa de fundos comunitários. E a questão fiscal não era? E a questão fiscal? A questão fiscal não era. Aí também, enfim, mas aí pode haver naturalmente diferenças. Agora também não podemos reduzir tudo a uma obrigatoriedade de 2/3 para tudo. Aqui a questão aqui a questão é assim, o investimento público, digamos, que se vai processar nos próximos anos está muito dependente dos fundos comunitários, creio eu. Não haverá muito mais, digamos, do que esse investimento. E é importante que haja consensos alargados para este tipo de investimentos. Enfim, não está pormenorizado, mas estou a dar o exemplo do novo aeroporto, que foi nos últimos anos uma discussão na sociedade portuguesa. É ou não importante que haja esse consenso, sendo que vai ultrapassar entre a decisão e a sua concretização uma legislatura? Parece-me que sim, parece-me razoável. Alexandre, se me permite, eu acho que esta posição é muito complicada, para não dizer até grave. Porque os consensos fazem-se por entendimentos entre as pessoas, não é por decreto, como pôs a questão. Aliás, a prova disso é que não vale fazer consensos por decreto, porque o Partido Socialista fez com este governo um entendimento relativamente ao IRC e rasgou logo a seguir na primeira oportunidade. Mas a questão nem tão pouco é essa. Esta questão que agora é colocada dos grandes investimentos públicos e no quadro dos fundos estruturais. Admitamos que não é possível um consenso. Significa isto que o Estado português vai perder todo o conjunto de verbas que já negociou até 2020 porque não foi possível alcançar um consenso em obras públicas? E porquê pôr a questão do consenso apenas e só na matéria do investimento público quando há tantas matérias em termos nacionais que carecem de consenso e o exigem?
E são essas as questões que devem ser chamadas à atenção em termos até de perspectiva de Estado. Não é na questão da obra pública, não é na questão do investimento público, é na questão da seriedade entre os atores políticos, no sentido que, é verdade, que tem que haver entendimentos que ultrapassem uma legislatura. Mas isso andamos nós a batalhar há muito tempo. Há uma outra questão que andamos há um ano, pelo menos, a clamar pela necessidade de consciência e entendimento, que é a da segurança social. Todos nós temos a consciência, e o Partido Socialista agora vai falar na necessidade da convergência entre as pensões públicas e privadas. E muito bem, estamos de acordo relativamente a essa matéria, e então não poderíamos já ter assento isso há pelo menos um ano e já caminhado para a próxima legislatura nesse sentido? Essa que é a grande questão. E é exatamente por isso que há pouco lhe colocava a questão e que vou voltar a colocá-la. A mensagem que saiu do jantar da coligação no sábado à noite foi uma mensagem de celebração do passado e de críticas ao Partido Socialista. Conhecemos esta semana o projeto do programa do Partido Socialista que, pelos vistos, tem medidas que a própria coligação estaria de acordo. Não temem que ficar sem mensagem até ao dia 10 de junho, a mensagem do despesismo não chegue, de facto, para fazer aqui face a este programa? Não, nós temos a confiança naquilo que temos feito e acreditamos que o enquadramento que houve, quer dos últimos 4 anos, quando estávamos ainda sobre assistência técnico-financeira, quer agora, que não estando, estamos obrigados a um conjunto de normas ou de obrigações internacionais, que essas são necessariamente que ter de ser perseguidas. Não é em 15 dias, quer que vamos construir um programa, quer que vamos mudar a mensagem de forma substancial. Agora, necessariamente, uma legislatura para a outra, há as circunstâncias que são diferentes entre aquilo que foi resolver uma crise e agora, depois de resolvida esta crise, agora que todos os indicadores económicos apontam no sentido positivo, que é necessário começar a trabalhar em termos de reconstrução do país de uma forma mais positiva. E isso sairá no programa e vamos a tempo seguramente de o poder explicar. E não temos receio de nos batermos com o Partido Socialista relativamente a isto, mas com uma diferença. É que estou convicto que hoje as pessoas sabem que aquilo que os líderes da coligação afirmam será prosseguido no futuro. Tiveram 4 anos de credibilização da sua capacidade para poder vencer a batalha difícil que tiveram. E, portanto, tudo aquilo que assumirem em termos futuros será em termos de construção. Coisa que o Partido Socialista tem falhado na falta de consistência da sua mensagem, na falta de consistência das suas medidas. E repare-se, mais uma vez estamos nesta evidência de, em poucas semanas, temos passado para um conjunto de medidas que constavam no cenário macroeconómico que foram assumidas pelo líder do Partido Socialista. Passado poucas semanas, neste documento, o projeto de programa já tem outra dimensão e, quiçá, no próximo dia 6 de junho, quando aprovarem finalmente o programa, ainda mudarão. Isto é, no pressuposto que entre o dia da aprovação do programa e o dia das eleições não mudarão várias vezes de opinião até aí. Já agora. Da TSU, por Já exemplo. falei, TSU, já mas vos então dei deixe-me ler vários o que é que- exemplos, deixe- Miguel. Dei-lhe o exemplo dos Não, cortes mas era importante, salariais. mas deixe-me Muito falar da rapidamente, TSU. porque eu não quero dar É a que no palavra cenário ao Rui. macroeconómico que está aqui, uma década para Portugal, diz que a redução de TSU para as empresas ocorrerá de forma gradual à medida que se consolidam as fontes de financiamento alternativos. Neste Exatamente. programa, Não, claro, não. e de forma Peço redonda. Peço desculpa. De forma- No cenário macroeconómico. É aquilo que Miguel, está, mas acabei então de agora dizer. descodifica, E, portanto, está aqui. agora está aqui. descodifica Portanto, isso. é a Em mesma termos de coisa, como discurso vê. direto, o que é que vão fazer e quando? Não sabem. Porventura, Isso será. talvez quando tivermos melhores condições. Não sabemos quando. Talvez nos próximos 4, talvez daqui a 8. Obviamente. Então está a dar, as está vossas- a dar a razão ao Partido Socialista. Não Isto é estou a dizer que o Partido Socialista é documento aquela- sólido, rigoroso e por dentro. O Partido Socialista, como faz lembrar, são aquelas palmeiras em Acapulco em tempos de furacão. Vão para o lado onde está o vento. E como o vento é ciclónico, fui a Acapulco. roda. E, portanto, deixa de ser uma harpa para passar a ser uma ventoinha. Rui, gostava de um comentário teu num minuto, só tenho mesmo um minuto. O que é que pensa sobre esta questão da supervisão num supervisor único para o setor financeiro? Nós agora também estamos com as regras do Banco Central Europeu. Portanto, isso transcende um bocadinho as vontades políticas de cada governo. A regra central de regulação tem a ver com o Banco Central Europeu. Ele é que nos dá as diretrizes e nós temos que as integrar. A CMVM é um instrumento diferente. Mas aí são questões, penso, mais de programáticas do que depois de vir executar. Mas, ou seja, não vê mérito na concertação num único supervisor da CMVM, do Banco de Portugal e eventualmente do Penso que a Instituto de Seguros questão de Portugal? não foi tanto a identificação do problema, foi mais a responsabilização pela não validação, digamos, e consequências de uma má regulação
E agora o que é que está a acontecer? Quer dizer, não é por anular o agente CMVM que nós vamos deixar de ter aquele problema. Portanto, aquele problema tem a ver com uma má regulação. É demagógica, então, é isso? Não vou dizer que é demagógica, é que isso não vai depender seguramente do partido político, isso vai depender do Banco Central Europeu, que tem diretrizes para cada Estado-membro. Nenhum governo pode decidir isso, não então. pode decidir acima disso. Muito bem. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença no Em Foco, que hoje termina por aqui.